Você acredita que alguém com deficiência auditiva pode ser considerado incapaz? Na antiguidade, os surdos eram considerados incapazes, pois naquela época era muito forte a concepção de que apenas era possível se comunicar por meio da linguagem falada. Grandes filósofos como Aristóteles, por exemplo, acreditavam que todos os processos envolvidos na aprendizagem só ocorressem por meio da audição, e que por isso os surdos tinham menos chances de aprenderem se comparados aos cegos. A história da educação de surdos é marcada por várias tentativas e métodos de comunicação, onde alguns nomes que se tornaram importantes nessa linha do tempo se dedicaram a ensinarem os surdos e, principalmente, a se comunicarem com eles por meio dos sinais. O Abad Lepé, francês que criou a primeira escola para surdos na cidade de Paris, no ano de 1760, sendo referência na formação de professores surdos e servindo como incentivo à formação de muitas outras escolas em diversos países. Em 1857, Ernest Rutz, professor surdo, também francês, veio ao Brasil para fundar a primeira escola para surdos, a convite de Dom Pedro II, onde hoje é conhecido como Instituto Nacional de Educação de Surdos. Entretanto, o fato mais marcante na história da educação de surdos foi o Congresso de Milão, ocorrido no ano de 1880, onde decidiu-se, por maioria de votos, que a língua de sinais seria abolida da educação de surdos, prevalecendo o uso da língua oral. Por um período de quase 100 anos, os surdos foram proibidos de usarem a sua língua e tiveram que abandonar sua cultura. Hoje, a Lei nº 9.394, de 1996, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, procurando trazer a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Deficiente auditivo é aquele que não participa de associações e não sabe Libras, a língua de sinais. O surdo é alfabetizado e tem a Libras como sua língua materna. A professora Geralda de Oliveira vai falar um pouco sobre o processo decisório para o estabelecimento de políticas educacionais voltadas aos surdos, e que esse processo educacional envolve 3 vertentes distintas: oralismo, comunicação total e bilinguismo. Sobre a questão das filosofias educacionais, nós temos que os surdos passaram já por algumas tentativas, maneiras de tentar educá-los, visto que a deficiência traz alguns comprometimentos educacionais. Então, sabemos que eles já passaram por muitas tentativas, o que ocasionou alguns fracassos na educação de surdos. E dentro dessas tentativas, nós temos 3 filosofias educacionais que fazem parte dessa situação. A primeira é o oralismo, que teve início em 1880, com o Congresso de Milão, no qual ficou decidido que os surdos não poderiam utilizar a língua de sinais. Isso perdurou de 1880 em alguns países até mais ou menos 1980, são praticamente 100 anos de oralismo. Depois, não é estanque, né? Tem o oralismo e depois começou-se a perceber que o oralismo, a tentativa de obrigar o surdo a falar, ela não se encaixava nos tempos atuais. Era necessário ir mudando a maneira de tentar ensinar as pessoas surdas. E aí é quando começa, mais ou menos 1980, a comunicação total, que é uma filosofia educacional. Utilizava-se o que tinha ali, maneiras combinadas, a língua de sinais, mímica, gestos, o que possibilitasse o surdo entender naquele momento. Houve pouco tempo dedicado, que as pessoas dedicaram a essa filosofia, apesar de que ela ainda hoje é utilizada em algum lugar. E após isso, o que nós acreditamos que é o melhor para a pessoa surda, que proporciona o melhor aprendizado, que traz mais conforto linguístico, é o bilinguismo, onde existe a primeira língua, né, e sua cultura também, que é a Libras, a língua de sinais, e a língua portuguesa na modalidade escrita seria a outra língua que o surdo teria acesso, por ele ter uma condição bilíngue. Então o bilinguismo é o que acreditamos, a filosofia educacional, que pode proporcionar um melhor aprendizado, desde que a proposta seja bem aplicada. A educação de pessoas surdas passou muitas mudanças e desafios, e ainda tem muito a desenvolver.
O entendimento dessa cultura e universo são o norte para o desenvolvimento de novas modalidades de aprendizado.